Olá! Você já teve a impressão, assistindo o noticiário político, que a gente está vivendo alguma coisa assim próximo de House of Cards? Isso, enfim, talvez tenha sido até a época do Eduardo Cunha, né? Hoje em dia ainda parece que a gente está vivendo algum tipo de roteiro de ficção, não é? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre a roteirização da política. Bom, durante a crise do coronavírus, quando o Mandetta ainda era o ministro da Saúde, a Casa Civil mandou um ofício para todos os ministérios dizendo mais ou menos o seguinte: vocês não podem se manifestar sobre o coronavírus sem antes falar com a SECOM, a Secretaria de Comunicação. E isso seria porque, abre aspas, era necessário unificar as narrativas. Mas como que a gente pode entender essa questão da unificação das narrativas e principalmente dessa ideia de você declarar abertamente, publicamente, que você está criando narrativas? Bom, a gente está sempre criando e unificando narrativas. Eu não sei vocês, mas eu com meu irmão, quando éramos crianças, toda vez que a gente fazia alguma bagunça, a gente, enfim, unificava uma história para poder falar para nossa mãe. Então, por exemplo, um vaso quebrado podia virar logo uma história, uma historinha, né? De que o cachorro pulou em cima da mesa, enfim, enquanto nós fazíamos tarefa calmamente. E aí, então, sob essa narrativa unificada, ficava para trás aquela guerra de almofadas, talvez, que a gente estivesse fazendo ali. Bom, mas isso seria um erro de todos esses políticos de extrema-direita pelo mundo, assumir que está criando narrativas? Não é disso que se trata. O importante aqui é a gente perceber que quando você admite que você mesmo está criando narrativas, o que você faz, de certa forma, é colocar em dúvida não só o seu discurso, mas todos os discursos. Quando a gente diz que o que a gente está falando é uma ficção, enfim, é preparada para os nossos apoiadores, você, de certa forma, abre o espaço para que todos os discursos sejam também discursos postos em dúvida. Agora, o que a extrema-direita coloca em dúvida não são os discursos de seus adversários políticos, são também, por exemplo, os discursos científicos, né, os discursos acadêmicos. Então, ao você colocar em xeque, através da ideia de narrativa, aquilo que você mesmo fala, você acaba colocando em xeque todas as outras narrativas. Parece que quando você sai do discurso meramente político e passa para um discurso com essa narratividade, os juízos que se fazem não são mais esses juízos de verdadeiro ou falso, se eu ou meu oponente estamos falando a verdade. Quando você está tratando de narrativas, o que importa é se aquela é uma boa narrativa, se ela é uma história interessante, não é? Se eu posso fazer ali um bom juízo estético sobre ela. Então você tem, assim, ao invés de verdadeiro ou falso, você tem histórias bem contadas, bem narradas, interessantes, que prendem a atenção do leitor, do espectador. Bom, os pais e as mães que estiverem me escutando sabem muito bem o efeito que uma narrativa tem sobre as crianças. Quando você conta um pedacinho da história um pouco diferente da vez que você contou da vez anterior, aquilo não vai bem para a criança, né? Normalmente a gente é repreendido por isso. Esse é o efeito de uma narrativa, é lançar uma espécie de feitiço sobre aquilo que se narra. Aliás, a palavra fetiche, que tem como raiz essa palavra portuguesa feitiço, ela tem, então, a seguinte estrutura para esses autores. Você olha para uma coisa, sabe perfeitamente que aquilo não é verdade, como é o caso de uma criança que ouve uma história, mas ela age como se fosse. Agora vejam, vocês vão reconhecer essa parte da Bíblia. Eu acho que todos nós ouvimos bastante nos últimos anos, que é João 8,32, e diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ora, por que um político assim tão ligado a fake news está tão preocupado em sempre falar sobre a verdade? Para um candidato que gostava de ser chamado de mito, e ainda gosta, e também pelo seu nome do meio, Jair Messias Bolsonaro, aliás, Messias é justamente na tradição judaico-cristã o ungido, aquele que ouviu a verdade diretamente de Deus. Ora, por uma pessoa dessa, que valor tem a ciência dos homens? O discurso científico se torna mais uma narrativa, como a dele. Então, o que importa é que 99% dos cientistas vão falar sobre o aquecimento global ou sobre o uso da cloroquina, por exemplo. Se o ungido de Deus encontra um cientista minoritário que fala uma coisa que convém mais às suas versões, então por que ele deve respeitar essa maioria científica?
Agora, mais importante do que isso, se a gente estava falando que para essas pessoas é mais importante você ganhar as suas discussões não através dos melhores argumentos racionais, mas através das melhores narrativas, então fica fácil da gente entender por que essas pessoas, esses políticos, foram buscar suas narrativas com os profissionais, ou seja, com os roteiristas. E por mais estranho que isso pareça, é isso mesmo. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a ideia de jornada do herói. Esse termo foi criado por Joseph Campbell, que era um estudioso de mito e que percebeu que todos os mitos tinham uma estrutura em comum. Ele então descreveu quais eram os passos do herói, e essa jornada do herói, por incrível que pareça, é o tempo todo utilizada na estratégia discursiva do Bolsonaro. Então, nessa ideia do Campbell, o mais importante é que você tem uma estrutura em que o herói é colocado em constante tensionamento, com vários obstáculos que às vezes parecem intransponíveis. Só que isso ajuda a gente a entender por que o próprio presidente da República cria tantos problemas para ele mesmo. Então a gente vê que muitas vezes, apesar de não haver necessidade alguma, a cada 2 dias tem que acontecer alguma coisa que parece que, enfim, vai ser o fim do Bolsonaro. Agora, de onde eu tirei essa ideia, que parece meio maluca, que os bolsonaristas, enfim, os ideólogos do bolsonarismo, seguem essa ideia de jornada do herói ou de roteiro de Hollywood? Parece uma ideia meio excêntrica, né? Bom, eu tirei do Twitter de um dos principais assessores do Bolsonaro, que é um rapaz de Sorocaba chamado Felipe Martins. Felipe Martins, ele é famoso assim no bolsonarismo pelas previsões que ele faz. E aí, por exemplo, quando o Sérgio Moro saiu do governo, ele postou na conta dele do Twitter esse diagrama da jornada do herói. Então, com isso, ele estava ali tentando fazer uma previsão, a partir da jornada do herói, o que aconteceria com o governo ali a partir da saída do Sérgio Moro. E aí, nesse segundo tweet, um mês depois, quando eles tinham achado satisfatória a divulgação do vídeo da reunião, então ele postou assim, com um V de vitória, como que acertei a previsão, retuitando esse diagrama da jornada do herói. Bom, os olavistas em geral, como é o caso do Felipe Martins, eles têm assim uma filosofia muito toscamente fundamentada em alguns mitos. Então, o Ernesto Araújo, por exemplo, escreveu um texto comparando o Brasil ao barco de Ulisses. Eu não sei se vocês lembram, aquele primeiro ministro da Educação do Bolsonaro, que era o Vélez, um colombiano, ele era olavista também, tinha um blog que se chamava O Rocinante. O Rocinante é o nome do cavalo do Dom Quixote. Então, o bolsonarismo ele vai sendo escrito por pessoas que entendem de narrativas. Então, eles sempre entendem a importância de você ter assim, um vilão bem construído, entendem a importância de você ter um herói que sempre superando obstáculos, sempre superando as barreiras daquele mundo inteiro contra ele, que tem também um mestre, enfim, também presente na jornada do herói. Então, assim, o que me parece é que o Bolsonaro, quando ele ganhou, ele podia estar fazendo assim, um governo muito mais tranquilo. Agora, parece que a tranquilidade não faz muita parte da fórmula que eles têm de governar. Eles precisam desses constantes obstáculos, de vencer um obstáculo, mas isso para governar para esses 30% da população que mantém o apoio com ele. São essas pessoas que gostam e que se identificam com essa narrativa épica que ele tenta recriar. Então, por mais maluco que isso pareça, para a gente entender o bolsonarismo, a gente precisa entender a técnica dos roteiristas. E a gente precisa entender essa figura quixotesca, assim, lutando contra moinhos de vento o tempo todo. Bom, o Bolsonaro sempre precisou de um arqui-inimigo, que era justamente o Lula. Agora, de acordo com uma entrevista que o Sérgio Moro deu na semana passada, o Bolsonaro tinha todo o interesse que o Lula fosse solto. Claro, porque qual que é a narrativa que tem graça quando o seu arqui-inimigo está já completamente derrotado? Então a gente precisa entender que na política, muitas vezes aquilo que parece o mundo real, na verdade faz parte de uma espécie de roteiro feito por pessoas, assim como o Felipe Martins. Como eu não sou o Felipe Martins, eu não vou tentar dar aqui palpite sobre o enredo, sobre o futuro. Então essa sensação da gente estar vivendo em um misto de reality show e Dom Quixote não acontece por acaso. Bom, mas o que o nosso país precisa não é um personagem autêntico ou um cavaleiro medieval lutando contra moinhos de vento. O que a gente precisa é perceber que a nossa democracia
tem sim muito espaço para ficção. O que a gente não pode é ser um personagem na ficção dos outros, porque não tem escravidão maior do que isso. Então, gente, é importante que a gente se aproprie das nossas histórias, não é? Que a gente escreva nossos próprios caminhos e entenda que não há assim heróis nem vilões, né? O que há assim é gente que quer cada vez mais poder. É importante a gente reconhecer isso. Então, por hoje era só. Eu espero que você deixe aí as suas impressões nos comentários. Se possível, se inscreva no canal, ajude aí a compartilhar o trabalho com seus amigos. Bom, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.